Meus irmãos, bom dia a todos. Bom dia, Neusélia. Bom dia, Rita. Bom dia a todos. Um estudo para nós, né? Nossa leitura inicial é do livro Cartas do Evangelho, Carta aos Espíritas. É o Casimiro Cunha, que você gosta. Hoje eu peguei um monte de coisa assim de poesia, eu tô poética. Se foste chamado à luz da grande revelação, lembra, amigo, que a doutrina é o pensamento cristão. Fenômenos, teorias, ciências, daquilo ou disto, já eram velhos no mundo, bem antes de Jesus Cristo. Nada novo sob o sol, dizia já Salomão. Toda a grande novidade ainda é a nossa imperfeição. Capacita-te, portanto, que a tua necessidade é a de aplicar o Evangelho, por tua felicidade. Não há espíritos guias, nem mensageiros do além, que façam mais que Jesus na santa lição do bem. Se já escutaste o mundo, a doce voz dos espaços, corrige o teu coração, regulariza os teus passos. Não peças muito aos teus guias, completa orientação por serem desencarnados, não vivem na perfeição. Restringe as tuas perguntas no instante de tuas preces. Não sabes o que desejas, mas Deus sabe o que mereces. Para as horas de amargura, para as dúvidas da sorte, o Evangelho é a luz da vida, que esclarece além da morte. Não te percas no caminho, és bem o trabalhador, de quem Jesus vive à espera dos testemunhos de amor. Então, nesse momento, Senhor, elevamos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores individuais, aos mentores da Casa de Francisco de Assis, a todos os irmãos, né, que nos amparam, que nos iluminam nesses momentos, agradecendo principalmente por termos esse conhecimento da doutrina maravilhosa dos Espíritos, em que podemos, em momentos de crise, em momentos de necessidade, fazermos uso desse conhecimento através dos nossos corações. Que Jesus possa estar nos iluminando, nos incluindo para fazermos um bom trabalho, para principalmente colocarmos em prática todos esses ensinamentos, de acordo com o nosso sentimento e com o nosso coração. Que Jesus possa nos envolver hoje e sempre em seu abraço fraterno. Graças a Deus. Nós estamos já na segunda semana estudando o mesmo versículo, né? Um dia tão miudinho que às vezes acontece isso. A gente não dá conta de estudar um versículo uma vez só. Então, a Luísa dividiu de novo. Então, nessas passagens que nós estamos estudando, Jesus está fazendo ele primeiro contou, né, teve a narrativa da parábola do semeador, e agora Jesus está comentando essa parábola. Então, é uma parábola que a gente conhece muito, que é a parábola do semeador, e que ele vai narrar para a multidão. Mas esse comentário, ele só faz para os discípulos, né? E os discípulos estão interessados, eles ficam curiosos com o fato de Jesus fazer essa distinção. Aí o Aloysio até fala que o Honório de Abreu também fazia isso, né? Ele dividia as pessoas em turnos para poder ter uma produtividade. Eu me lembrei, numa ocasião, que veio um casal falar sobre mediunidade, e ele dividiu, foi um trabalho muito bom que eles fizeram. E aí eles dividiram a turma lá no salão, falaram assim, quem trabalha com reunião mediúnica e quem não trabalha na reunião mediúnica. Porque eles puderam falar para as pessoas que a experiência que a gente tem de participar de uma reunião mediúnica é diferente da pessoa que não participa. Então, eu achei interessante na época que ficou muito mais produtivo o trabalho do que se ele tivesse falado para todo mundo. Então, é o que Jesus está fazendo. Ele fala com os discípulos de uma forma mais clara e com a multidão ele fala de uma forma mais velada, mais assim, metafórica, né? Porque Jesus tinha essa didática já de fazer essa separação. Não é uma distinção, é só porque eu vejo assim como na escola, né? Você não pode dar para uma criança de 7 anos, ou de 8, aquilo que você vai dar para de 10 ou 14, porque ela tem, né, tem os níveis de entendimento de cada um. Então, ele fala o seguinte, né, que as informações que diziam respeito assim, a algo mais abstrato, a existência de espíritos, manifestações, mundos, né, a existência entre os mundos, a dinâmica da evolução, de aprendizagem, isso ele não ia poder falar, né, só para a multidão, né? Então,
elas eram mais trabalhadas assim, de forma mais direta com os discípulos, mas para a multidão ele falava através das parábolas e desses enigmas, ou o que eles chamam de machal na época, né? Então, na semana passada, né, os discípulos, né, que é o mesmo versículo, perguntam a Jesus por que isso? Por que ele falava com a multidão? E Jesus responde, né, que para os discípulos seriam ensinados alguns mistérios, que é a palavra que a gente está estudando, né? Mas para a multidão ainda não seria dado esse conhecimento. E aí, quer dizer, a gente sabe que não é que nunca seria, né? Cada um tem seu tempo. Então, que a gente sabe que agora, com o advento da doutrina espírita, ela veio tirar os véus. A gente já falou na semana passada, né? Que tem o Velho Testamento, a lei é a mesma, é a lei de Deus. Só que tinha o Velho Testamento, o Novo Testamento veio tirar alguns véus, e agora a doutrina espírita, eu acho que esses véus vão sempre sendo tirados. Até nós não podemos falar assim, a gente sabe, a pessoa da doutrina espírita não pode ser orgulhoso disso, né? Porque ainda tem muita coisa, muito mistério que a gente ainda não tem assim a capacidade ainda de entendimento, né? O que mais fala no livro dos Espíritos é isso, a sua linguagem é insuficiente. A nossa linguagem é insuficiente para entender completamente. Então, o nosso versículo é o mesmo da semana passada que diz, em resposta, ele lhes disse, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não foi dado conhecer. É o Mateus 13, versículo 11, né? E a gente está explorando a palavra mistérios, que no grego, né, é uma palavra que se aplica às noções, para ensinar as noções de espiritualidade, né? E esse conhecimento só era passado na época para aqueles que eles chamavam de iniciados, né? Aqueles que eram escolhidos para serem sacerdotes, para sacerdotisas, as pitonisas, aqueles que mantinham, né? Porque existiam vários templos, porque na época existiam vários deuses, e cada deus tinha lá os seus rituais, cada templo tinha suas regras, e essas regras, essas coisas todas só eram conhecidas por aqueles que trabalhavam ali, que eram mais ligados, não eram noções era a tradição hebraica, né? Porque existia a tradição grega, né? Que eles chamam de helênica, porque Helena é o significado, é Grécia, né? Tem a ligação, sinônimo, né? De Grécia, praticamente. Então, existia essa cultura grega, que a cultura hebraica vai pegar emprestado e vai fazer as mesmas coisas. Então, é uma tradição que eles foram... então, até os evangelhos mesmo, embora alguns tenham sido escritos em hebraico, acabaram sendo mais divulgados, né, e copiados, talvez, eu entendi assim, circulavam mais na língua grega. Existe uma dúvida se Mateus teria escrito em grego ou hebraico, mas ele com certeza circulou mais em grego, porque era a língua mais conhecida ali na época, né? Então, na semana passada, nós estudamos só a parte que a gente viu no Evangelho. E hoje a gente vai avançar para ver os textos da psicografia do Chico. Mas né, fazer esse link do Evangelho com a doutrina espírita. Primeiro ele vai lá, né, no livro Escrírio de Luz, no capítulo, né, 56, que ele começa falando, né, o título é muito sugestivo, né, A Incógnita do Além. O homem defrontará sempre a incógnita do além-túmulo, tomado de indizíveis angústias, quando se distancia do alimento espiritual, matéria-prima da vida externa. Então, na verdade é eterna, né? Está escrito externo, mas não pode ser eterna, né? É eterno. Então, essa situação que a gente vive, né, com a questão da morte, né, é realmente uma incógnita, né? O que te espera? Como que a gente reage a isso, né? Então, algumas, na maior parte... Na doutrina até a gente tem os nomes, né?
Mas qual que é a relação de fato? Até que ponto a gente realmente acredita? E eu fiquei pensando, se a gente acreditasse mesmo, a gente agiria completamente diferente, né? Não ficaria agindo da forma que a gente às vezes age. Porque a gente eu lembrei daquela música que fala assim, é preciso amar como se não houvesse amanhã, né? E se você parar para pensar, na verdade não há, né? É de uma simbologia essa letra, porque é isso, a gente não vive assim. A gente vive como se tivesse que o corpo não fosse acabar, porque a gente cuida tanto do corpo, cuida tanto das nossas coisas materiais, que é como se o corpo não fosse acabar, quando a gente tinha que estar cuidando do espírito. Né? É o que ele vai... e certas coisas, né, que eu acho que ficaram registradas nos evangelhos e que a gente, ele vai falar depois, que a gente não usa, a gente usa a nosso favor, não da forma pura, né? O evangelho puro é uma coisa assim que a gente ainda não dá conta de fazer. Porque quando a gente começa a fazer, a gente pira, né? Fica difícil para a gente fazer. Nesse seriado The Chosen, tem na segunda temporada, tem um episódio interessante que é Mateus e Jesus, né? Jesus está escrevendo o sermão profético, sabe? O sermão da montanha. E aí, Mateus participando daquilo, ajudando Jesus a montar, sabe? Esses dois estudando, só que eles se afastam do grupo e ficam olhando de longe, e aí eles vão embora, as pessoas. E aí eles têm que ficar com aquela dúvida se vai ter gente, não vai ter gente. Eles estão, sabe, é lúdico, é lógico, mas é a preparação que eles fizeram, sabe, para aquele sermão. Eles arrumam arrumam um palco, sabe, num seriado, é lógico. Mas ele é grandioso, e Mateus escrevendo, sabe, ainda por isso que eu lembrei, porque fala, né, que não se sabe se Mateus, em que língua que Mateus escreveu, né? Mas eles discutem, Jesus discutindo com ele, né? Mas como é que eu vou começar? Vou começar com isso? Vou começar com aquilo? Como que vai ser isso? E os dois planejando, sabe? Não foi uma coisa assim. Lógico que não chegou lá, sabe? Jesus também precisou pensar, não foi uma coisa assim feita, vou ali fazer um sermão, sabe? Eu acho que isso que foi legal no seriado, vale a pena assistir. É um aplicativo, né, que você baixa, é muito legal. Mas aí vamos continuar essa entrevista. Então, essa incógnita, assim, eu acho é uma coisa que você falou, até de todos nós, né? O que representa a morte para mim? Aí eu lembrei que o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma prece que chama-se, o título da prece é Prevendo a Morte Próxima, que provavelmente até nós, espíritas, assim, que temos o conhecimento da reencarnação, a gente provavelmente, eu acho que ninguém nunca pagou para ler. De fato, né? Provavelmente a gente pula a página. E o irmão José, ele tem uma página num livro também, que ele fala assim, acho que é no De Ânimo Firme, me fugiu aqui, que ele fala que o compromisso nosso, ainda que a gente não vá pensar na morte assim, todo momento, a gente, pelo menos, de vez em quando, você tem que parar e refletir que ela acontece porque ela tem que começar a fazer parte do nosso entendimento em relação à vida. E aí é muito interessante quando a gente linka isso com o Evangelho e vai lá dar uma olhadinha nessa prece e ver o quanto que a gente precisa realmente ampliar a nossa convicção de imortalidade. E a prece vai mostrando muito, eu achei que tem muito a ver com o nosso estudo de hoje, na medida que ela vai fazendo uma comparação entre aquilo que nos espera e aquilo que realmente, efetivamente, a gente vai ter que deixar. Então, é muito interessante. Fica aí o convite, Evangelho segundo o Espiritismo, prevendo a morte próxima. Porque essa proximidade com ela, nenhum de nós sabe qual é realmente a extensão desse tempo aí, que é um tempo que pertence a Deus, né? Então, mas é interessante. Eu tenho feito, pelo menos assim,
umas 2 vezes por semana eu tenho feito, sabe? Eu acho que vai ajudando a gente a ter essa dimensão maior. Aquela médica que faz trabalho com trabalhos paliativos, né, ela fala que a morte é um dia bom para ser vivida. Tem um livro dela, né, que fala isso. E a gente tem esse enigma, né? Realmente não tem medo. A gente, na realidade, não tem medo da morte, a gente tem medo de como vai morrer. Quer dizer, lógico que tem medo da morte também, mas é mais do como. Quanto que você vai sofrer, o quanto que você vai ver alguém sofrendo. Você tem medo também, não é só da sua morte, mas é da morte de um ente querido, de alguém que está perto de você, né? E aí eu achei interessante ele falar que os espiritualistas não tem dúvida da emancipação da alma, né? Se você é espiritualista, é porque você acredita no espírito. E aí você não tem dúvida. O único que tem uma certeza é aquele que não acredita em nada. Porque tem certeza, ele não tem dúvida. Ele acredita que não vai ter nada depois e pronto. Ele não tem dúvida. Ah, eu não acredito, eu sou materialista, sou ateu, sei lá, puro e fala assim, ah, não tem, acabou. Ele vive como se não houvesse, né? E acho que talvez às vezes até por isso que às vezes tem muita pessoa que não acredita que vive de uma forma mais humanizada do que alguém que é espírita ou de alguém que é espiritualista, né? Então tem pessoas que, e ele fala, né, que tem pessoas que frequentam até uma religião, mas tem crises, né? Vivem em crise permanente porque não sabe exatamente por essa dúvida, né, do que vai ser a hora da morte ou depois dela. Na verdade a gente não tem essa noção, né? Você terminou de ler o texto? Não, eu vou só fazer um paralelo aqui do livro Falando a Terra, também, que é a leitura, o capítulo chama do Além. Aí ele complementa essa coisa que a gente já falou a respeito da morte aqui, ó. Indubitavelmente, a morte do corpo é uma caixa, eu gostei da expressão que ele usou, caixa de surpresa, que nem sempre são as mais agradáveis à nossa formação. O homem vaidoso presume-se o centro de todas as tensões em seu quadro social, nas horas rápidas da carne, e chega a se julgar herói, com direito ao respeito de todos por força de algum serviço que lhe haja afixado o nome nas galerias da evidência. Mas o ciclone da realidade sopra impetuoso e dá por terra com esse ídolo de pés de barro, que fragalosamente se abate ao olhar a que se elevou. Então ele fala, a morte, porém, é processo revelador de caracteres e corações. É bem aquilo, né, que a gente vivencia mesmo nessa caixa de surpresa e a gente achando que é o melhor e na realidade não. Às vezes tem pessoas que deixam anotado, né? Como é que tem que ser o velório, o que vai colocar no velório, se vai ter música, se vai ter música, se vai ter vela, se não vai ter vela. E às vezes as pessoas até, por exemplo, a gente já presenciou, né? Alguns velórios que dá até uma disputa do defunto, né? Que tem às vezes a família espírita, ou metade espírita, metade é católica, metade é evangélica, aí acende vela, apaga a vela, põe música, tira a música. Às vezes fica até engraçado, né? Eu tenho um texto aqui que é da Carta dos Evangelhos do Casimiro Cunha também, Cartas aos Cientistas, eu achei bem interessante também. Diz assim, ó, não que é meio grande. Atualmente no mundo, no estudo das forças vivas, toda a ciência está cheia de fórmulas negativas. É tamanha a extravagância e tão grande a confusão que os sábios já se esqueceram do esforço do coração. E enquanto as teses retumbam na luz das academias, os corações se enregelam, sentindo as noites sombrias. A força pretensiosa dos falsos sábios da terra colabora hoje no mundo em toda a indústria da guerra. E aí ele vai falar da morte aqui mais no final, deixa eu ver. Tens a ciência do mundo, mas não tens sabedoria. Cada escola, em cada ano, modifica os teus conceitos. Só Deus é o sábio dos sábios, em teus caminhos perfeitos. Jamais te rias da fé, no rigorismo da sorte. Ela há de ser o teu socorro, no instante amargo da morte. Que em tudo vejas o campo de estudos e de esperanças. Há uma verdade divina que o Pai revela às crianças. Essa verdade do simples pode aclarar-te também, se longe da vaidade viveres na luz do bem. Amigo, examina sempre o esforço que te conduz. Por tudo quanto fizeres, responderás a Jesus. Então, quer dizer,
A gente sabe, né? Acho que no fundo, todo mundo, não importa a religião que você seja, se você acredita ou não, né? No pós-vida, né? O importante é o que você faz. Porque as leis de Deus estão na sua consciência. Então você sabe se você está fazendo certo, se está fazendo errado. Só que a gente tem essa mania de deixar para depois. Mas depois é quando? Quanto que é depois? Nesse mesmo livro também tem uma passagem que fala assim, olha, sempre nos supomos figuras centrais do mundo e acreditamos ingenuamente que o nosso desaparecimento perturbará o curso dos seres e das coisas. Contudo, no dia imediato ao de nossa partida, quando é possível observar, reparamos que os corações mais afins com o nosso providenciam medidas rápidas para a solução de quaisquer problemas nascidos de nossa ausência. É muito sério, né? Assim, quer dizer, no dia seguinte, quem ficou tem que dar continuidade. E aí esse grande enigma aí a gente tem que trabalhar muito essas questões, já que eu vi muito esse trabalho assim, para nós os espíritas, a gente já tem que ter a consciência que a gente não pode alegar que não teve o conhecimento, né, Rita? Que esse véu não foi dissipado para nós. Então, nós temos que começar a entender que todas essas revelações, que já é possível a gente ter acesso a elas, é para indicar uma mudança de postura, uma transformação do homem velho e dos valores que a gente acreditava até então, para um homem novo, né? É sair aqui na continuidade do texto, né? Do homem econômico para o homem espiritual, né? Porque é bem interessante o que ele fala, né? Da questão de um homem moderno, né? Vamos continuar lendo, essa pessoa não vai entender. Né? Então, é o que ocorre no cenário do vosso século, repleto de acontecimentos de profunda significação científica e filosófica, cercado de realizações da máquina e empolgados de ideologias políticas, permaneceis à beira de abismos que solapam séculos laboriosos de realizações. O homem econômico de nossas filosofias atuais não pode subsistir no quadro de evolução divina. O homem é espírito antes de tudo. A terra é a nossa escola milenária, guardando resignadamente a nossa madureza de sentimentos. Aí ele fala, né, o que será esse homem econômico, né, dos dias atuais? É porque a gente presume assim, que a gente tem barriga cheia, teto, a roupa, né? Tudo isso, né? Eu acho que ele na fala, vida. Antes fala do homem moderno. O que é o homem moderno? O homem moderno é aquele que se desiludiu com a religião por conta do que foi feito com ela, né? Jesus veio, trouxe o evangelho simples, né? É o que tem que ser feito, está tudo dentro do evangelho. Há 2000 anos que você tem essa informação. O que o homem moderno aconteceu com o homem moderno? Ao longo das religiões, elas foram né, houve a Inquisição, ele foi se desencantando, ele desencantou e isso fez com que ele se transformasse nesse homem econômico. O que é o homem econômico? Aí pode explicar, porque eu achei interessante você explicar primeiro o que é o homem moderno, que é uma sequência, né? Depois vem o homem econômico. Aí vem todas essas facilidades que a gente usufrui hoje, né? Então, o fato de ter tudo isso, né? Uma casa para morar, o teto, a alimentação, isso tudo, aí a gente começa se sentir mal quando um desses aspectos falta. Porque se distanciou da espiritualidade, né? Se desiludiu, né? Essa desilusão com a espiritualidade acabou trazendo as pessoas para um mundo mais material ainda, que é esse homem econômico, né? E que tem, quando qualquer coisa falta, ele passa mal, né? Ele não aceita, ele acha que tem que ter tudo. Ele se sente ameaçado, porque, por um lado, também ele passa a entender, ele começa a ficar preocupado, porque o mundo também está dando essa resposta. E isso não é para todos, porque a gente visualiza a dificuldade do outro. Então, aí eu passo a conviver com o medo de perder, né? Então,
a gente começa a sofrer aquele processo de angústia, né? Eu acho que é isso que todo mundo vive hoje. É o medo, é o apego excessivo que você vai criando em relação às coisas materiais, como se elas fossem a essência, e aí a gente tem aquele pavor de perder tudo aquilo que a gente já conquistou, né? Que é o que ele vai chamar de modernidade liberal, né? Que aí tem É que uma ser sociedade. livre em todos os aspectos, na política, no comportamento, nos negócios, na economia. E aí ele vai, e a regra, ele vê que não tem lugar para todo mundo, mas ele quer ir para eles. Aí é o individualismo, né? Que vai para o individualismo, né? Aí ele começa a proteção, põe cerca elétrica, põe guarda-costa, tudo é ameaça para ele, né? Fica com esse negócio de política, governo, troca de governo. E aí é onde ele fala, né, que passa a viver um processo de loucura. Isso que eu achei interessante. É uma sociedade enlouquecida, né? E é realmente o que a gente vive, né? A gente está ficando cada vez mais trancado em casa, com medidas de segurança e de proteção. Basta dizer assim, até Bicas, que é uma cidade pequena, olha a quantidade de casas com câmeras, cerca elétrica, porque tudo é o apego, é o medo de perder. E, na realidade, quando a gente faz essa distância, a gente tem a dificuldade, né, com essa barreira que vai existindo entre aquilo que é espiritual, que é a essência, daquilo que é material. Aí vai ficando difícil. Essa prece no Evangelho ajuda muito a gente a entender, porque ela é muito categórica, porque ela vai afirmando assim, né, o, o que a gente tem enquanto matéria e o quanto a gente vai ter que ter esse desapego para soltar tudo isso e descortinar um novo horizonte. Porque na medida que a gente não conseguir fazer isso, nós vamos ser espíritos enlouquecidos. Então é bom que a gente comece agora, né? A tentar esse... O que é pior desse viés aí que eu vejo é que a gente acaba gerando também uma sociedade muito preconceituosa. Essa semana, por exemplo, aconteceu uma coisa interessante. Uma pessoa, eu estava entrando lá na instituição, na Nazir, e a pessoa que eu atendi falou assim, ó, eu estava aqui te esperando, eu vi passar um rapaz de bermuda, esquisito, assim, estranho, ele passou para lá, passou para cá, passou para lá, passou para cá, sei lá, será que ele está querendo alguma, sabe, a pessoa com medo, né, esse medo mesmo, né, do cara tá querendo me assaltar ou fazer alguma coisa, não sei, uma boa intenção dela, né, e aí eu fiquei assim também cismada, mas não fiquei assim com medo. Quando eu saí, eu fiquei de olho para ver quem seria essa pessoa, entendeu? E eu não sei se é a mesma pessoa, mas eu vi só um rapaz, para mim, na minha visão, um rapaz, assim, que estava realmente de bermuda, com um aspecto, assim, de pessoa. Eu acho que ele estava, porque talvez procurando alguém para dar um prato de comida para ele, então, entendeu? Então, quer dizer, você já acha, você vê uma pessoa diferente na rua, você já acha que ela vai te assaltar, você acha que ela vai fazer alguma coisa, né? Você não se dispõe a olhar para ela como se ela tivesse alguma dificuldade que você pudesse ajudar. Então, para todo mundo, tudo para você é uma ameaça. Então, é esse homem que ele está falando nessa modernidade liberal que quer só para si e não enxerga o outro. E às vezes a gente enxerga as coisas, como a gente enxerga as coisas errado, né? E cria preconceitos. Ele dá esse exemplo muito interessante ali, né? A Sheila que fala, né? Eu também tinha um preconceito danado sobre esse negócio de eletrochoque, que dá em pessoas com problemas mentais, né? E ela conta que ela trabalhava, que ela é voluntária até hoje, trabalhou no Hospital André Luiz, né? Que é um hospital espírita lá de Belo Horizonte, e que eles usam essa terapia. Eu até fui no site deles, realmente existe. Tem lá, lógico que não é para todo mundo, não dá eletrochoque para todo mundo, mas ela explica, que eu achei interessante, eu não sei se você sabia disso, eu não sabia, que é um choque que dá, assim, de pouco tempo, né, no cérebro, 2 segundos. São 2 segundos no cérebro, que estimula e que nesse momento é um choque que pode dar um lapso de memória e também dá o lapso de memória não só no encarnado,
mas num obsessor que estiver, ou nos obsessores que estiverem com ele. E nesse momento a espiritualidade tem a oportunidade de trabalhar, né? Às vezes um espírito, alguma pessoa que está com muita ideia suicida, com uma depressão muito forte. Quer dizer, a gente tem um preconceito em relação ao eletrochoque por conta de mau uso dele, não é? Assim como a gente usa mal o evangelho, foi usado mal o evangelho, criou-se esse preconceito contra a religião de muitos, que tem muitas pessoas que têm preconceito, da mesma forma foi o eletrochoque, porque foi usado como instrumento de tortura, né? Instrumento de tortura, e até mesmo, né, em alguns hospitais que usaram de forma, vamos dizer assim, abusiva disso, né? Mas tudo que é usado de uma forma até o veneno eles falam, né? Se você der um pouco de veneno, pode ser remédio. Então, nesse caso, eu achei interessante ela dizer que muitas pessoas foram tratadas e melhoraram por conta de um eletrochoque, dado da forma correta. Depois, aí a pessoa, aquele espírito se afasta, a pessoa também perde a memória, por que ela esquece qual o motivo que ela ela teria para se suicidar, e eles começam a entrar com a terapia normal, né? Com terapias, com um grupo de estudo, com medicamentos, e aí a pessoa tem chance de melhorar. Eu achei interessante isso, porque esses preconceitos que a gente vai criando, por quê? Por falta de quê? De conhecimento, né? Eu nunca ouvi falar isso. E aí ele fala assim que o Espírito um dia perguntou para eles, né? Como é que você faz para acordar uma pessoa que está em sono pesado, né? Eu lembrei porque o meu marido, às vezes, ele dorme assim, profundamente, eu chego pertinho e chamo. E ele não acorda de jeito nenhum, entendeu? Se ele estiver pesado mesmo, tem que estar... Aí, mas assim, ó, quando eu vou acordar, que eu tenho que pôr a mão e dar uma chacoalhadinha, eu tenho que ficar esperta, porque já acorda já com a mão fechada para dar um soco, entendeu? Então você tem que tomar esse cuidado. Existe esse cuidado, né? Também. Como que a pessoa vai acordar, né? Então, eu achei muito interessante assim que o processo assim ele rompe, né? A possibilidade de fazer uma interrupção naquela ideia fixa. E do mesmo jeito que ele atinge o encarnado, ele atinge também o desencarnado, que está ali tão próximo, né? Favorecendo o processo obsessivo. Então, realmente assim, é aquele hábito errado que a gente tem de julgar aquilo que a gente não conhece, né? Então, se você tem um interesse a respeito de alguma coisa, vá, estude mais, pesquise para você opinar. O bom senso manda. Se eu não conheço nada, então simplesmente eu me calo, né? Silencio, porque julgar aquilo que a gente não sabe, né? É um problema muito sério que nós espíritas a gente ainda faz. E ele fala, né, que aí a pandemia surgiu aqui como, né? Foi um choque, né? Um impacto psicológico aí dentro daquela ideia toda que a gente está vivendo. E eu estou achando assim, o quanto que a gente ainda está aprendendo pouco, né? Porque ela veio interromper aquele materialismo que a gente vivia, aquela obsessão por prazer, e aí a gente está com tanta saudade disso que a gente quer voltar exatamente, né, do jeito que era. As pessoas estão alucinadas para viver, né, na ilusão que a gente vivia até então. A gente pode ter expectativa que todo mundo vai voltar dentro desse pensamento, porque é cada um no seu momento, né? É muito... Ele fala que Jesus fala, né, no sermão profético, que a caridade de muitos se esfriará, né? São os aspectos de sentimento que foram se aniquilando, né? Ele dá o exemplo, né, como se fosse um motor de carro, fica parado, ninguém não usa, né? A questão da espiritualidade quando ela não é trabalhada, e aí tem que dar o tranco no carro, né? O que o mecânico faz quando o carro para, né? Então a gente, que ele está falando, tudo que nós estamos vivendo é para a gente movimentar, né, esses mecanismos, desses nossos sentimentos, olhar mais para a parte espiritual e deixar de ser esse homem econômico, né, de uma modernidade liberal, para a condição do homem espiritual que vai ser lá do terceiro milênio. E não é uma coisa assim
que vai acontecer, assim, né? Ele fala assim, ó, não adianta você sair cantando isso para todo mundo, não, porque não vai acontecer assim, não é nesse nível que a gente espera, né? Nessa, ele fala que é uma sede justa, né? E é justamente para que isso aconteça. Que ele faz essa pergunta, né? Nesse momento justo, especial, que ele começa a refletir. E aí? Aí você vai chegar, tá, tudo bem, o corpo morre. Muito bem, eu sobrevivo? Sim, mas como que eu vou sobreviver? É. E esse impacto, eu achei interessante ele falar isso. Vai acontecer antes, que vai acontecer, isso, né? O impacto, De o um seu jeito ou de outro, impacto ele vai existir. individual vai chegar de qualquer maneira. Que você vai desencarnar. Essa é a única certeza que nós temos, que a gente vai desencarnar. Que hora que você vai acordar? Né? Ele está chacoalhando, né? Está te acordando. Você vai acordar agora ou vai acordar depois que você desencarnar? O que será que é melhor, né? E aí ele fala para a gente ler principalmente os primeiros capítulos do Nosso Lar, né? Que é esse choque, né? De André Luiz, André né? Luiz. Dele acordar, né? Eu sou um médico, eu sou, né, uma pessoa importante e tal, e tá lá no meio da lama, né? Ele, no livro também, né, ele fala que há 2000 anos a gente já tem a resposta, né, mas a gente não entendeu ainda, né? Aí a nossa sede é justa, a fonte, porém, é ainda aquela que o Mestre nos trouxe há 2000 anos. Procurai essa água da vida eterna. Aí é continuando no screening de luz o finalzinho, né? Não vos deixei dominar tão somente pela ânsia que às vezes é doentia. Procurai de fato conhecer. Não vos restringais ao campo limitado da curiosidade. Toda curiosidade é boa quando conduz ao trabalho. Recebei, portanto, os serviços de Deus em vós mesmos. Vosso coração e vossa inteligência constituem a grande oficina. Aí dentro operareis maravilha, desde que não condeneis vossas melhores ferramentas de observação e possibilidades de serviço à ferrugem do esquecimento. Que a vossa curiosidade seja um marco útil na estrada da sabedoria. Continuai no vosso esforço, lembrando que se viestes hoje bater a porta do mais além, o mais além, respondendo, vem bater igualmente as vossas portas. Fechando tudo isso, né? É aquilo que você já falou aí, o tempo vai ser de cada um, né? Mas a nossa sede continua aí, e que a gente deve procurar entender isso mais, não com os olhos de curiosidade, né? Mas de conhecimento mesmo, de tentar compreender mais aquela mensagem que já chega para a gente. Né? É porque a mensagem, ele fala, né? Não está só no Espiritismo, né? A mensagem está lá no budismo, no islamismo, em todas as religiões existe uma boa mensagem. Nenhuma religião fala coisas erradas, né? Eu li até aqui, acho que é Céu e Inferno, no Céu e Inferno, o primeiro capítulo chama O Poder e o Nada. Então ele fala assim, vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo e que morremos não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais, ou tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese, essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada, dizer-lhe sobretudo que será mais feliz do que porventura tenha sido, e o seu coração rejubilará. De que serviriam então essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. E aí ele fala aqui embaixo, ó, todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte, que se resume na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. No que elas diferem essencialmente é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente
sobre as condições determinadas de umas e de outras. Daí os pontos de fé contraditórios, dando origem a cultos diferentes, deveres impostos por estes, consecutivamente para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu, evitando o inferno. Então, todas as religiões falam a mesma coisa. Elas só discordam nas questões de pós-morte. Então, qualquer religião que você esteja, você tem que estar dentro desse processo o entendimento puro é o Evangelho. E eu achei interessante nesse estudo essa visão de que por que o homem foi se afastando? Por causa dele mesmo, por causa das interpretações erradas, do uso errado que ele fez desse entendimento, e que aí ele foi se distanciando cada vez, ele fala, né, ele foi se horizontalizando, e nessa horizontalidade ele se afastou da espiritualidade. E agora está dando um tranco para voltar. Na realidade, é isso que eu assisti um trabalho do Wagner que ele fala, né? Ele fala uma frase de Kardec que eu achei muito oportuna, que se encaixa bem aqui. O espiritismo não veio para os satisfeitos. Então, quando você chega, né? Porque Paulo fala lá, né? Com leite vos criei. Então, o leite é o alimento primordial, é o que todos nós temos em qualquer religião, né? Mas se você já evoluiu, você vai dentro do processo evolutivo, eu estou falando por mim, assim, como que aconteceu? A gente vai ficando incomodada com as situações, com as desigualdades, aquilo vai... incomodar os outros. Né? E aí... eu entendi que quando Kardec falou isso, né? Então o espiritismo veio para os insatisfeitos mesmo, para aqueles que estão em busca de algo mais, do entendimento maior, né? De um conhecimento mais profundo do que seja o amor. E aí ele cita também uma frase do Carlos Drummond de Andrade que fala assim: o amor é privilégio dos maduros. Muito bonito, né? Então, quer dizer, a gente é um processo longo aí, mas eu acho que já vale a pena quando a gente se sente incomodado. Não dá para você olhar mais, eu acho que o mundo hoje não permite mais para a gente olhar que do nosso lado tem alguém passando fome e eu ficar indiferente a isso. É a resposta E aí o conhecimento doutrinário vai... E aí você muda o seu comportamento, passa a fazer algumas coisas, e as pessoas começam a estranhar. Aí você passa a ser o estranho. Você passa a perceber que esse cara está fazendo ali, né? Como é que pode? Cuidado, né? Olha, a pessoa fica até com medo, né? Também. Você passa a ser um estranho mesmo ali naquela situação, né? E aí, Rita, eu fico analisando, né? Para nós, né? Não vamos falar do movimento de outras religiões, mas para nós, do movimento espírita, a gente tem que parar para pensar realmente o que a gente anda fazendo. E aí ele contou também, um desses expositores, foi essa semana que eu assisti, ele falando que teve um palestrante que ele foi fazer uma palestra em outra cidade, e aí fez a palestra, né? Palestra muito bonita, doutrina espírita e tudo. Só que ele estava hospedado na casa de alguém. E aí, a terminar a palestra, foram os dirigentes da casa espírita, o palestrante, para um restaurante jantar. E aí esse palestrante fala que aí ele começou a se sentir mal, porque jantaram e dentro do jantar havia os abusos, né? E no final a conta ficou em R$3.000. Aí ele pegou, ele pensando, né? Falando como que eu me dediquei a fazer uma palestra de 1 hora que ninguém ainda entendeu nada, né? Mas que a gente tenha essa noção, né, gente? Dentro do movimento que a gente exerce aqui, e aí a gente tem uma passagem no Evangelho
é até uma passagem de João, não vou lembrar muito, que ele fala assim, o quanto que às vezes é importante a gente dividir o nosso bife, porque nós ainda achamos, os espíritas, o movimento espírita, que fazer caridade é dar uma cesta básica, é dar um presentinho, é ajudar com um dinheirinho, e não é nada disso, porque enquanto a gente não estiver abrindo mão daquilo que vai nos fazer falta, a gente vai estar muito distanciado ainda do que seja esse movimento renovador da humanidade. Eu passei por uma situação parecida que quando um evento que teve aqui na cidade, e que eu era tesoureira, né? Que eu ficava sempre sendo tesoureira de tudo, não sei porquê. Aí, e eu não liberei para jantar, para nada, eu falei, não, e aí eu falei, não, pode deixar que eu vou levar, eu mesmo. Aí ele falou, não, você vai fazer, eu falei, não, primeiro que quem quiser ir vai pagar o seu. Mas não precisa se preocupar não, porque onde eu vou levar não vai gastar milhões, não. Eu levei para tomar sopa. E sopa não tem uma coisa baratinha, né? Custa 4, 5 reais você não tá uma sopa. Aí levamos, cada um pagou o seu, entendeu? Ninguém gastou mais do que, sei lá, quem quis beber alguma coisa. Eu, por exemplo, não bebi nada, só paguei minha sopa. E falei também, eu só vou pagar o meu e o evento, cada um vai pagar o seu, o evento só vai pagar o dispositor, porque é lógico que não vai fazer o dispositor pagar, porque também ficaria, né, da despesa da pessoa, que já era uma coisa de praxe. Então, ficou tudo certinho, o evento não gastou praticamente nada, né? Foi tratamento, as pessoas que se bebeu um refrigerante foi muito, porque ninguém tomou bebida alcoólica. E aí, quer dizer, não tem essa necessidade. E todo mundo ficou satisfeito, ficou feliz. O que vale nisso é o momento. Se depois de assistir uma palestra, ter uma confraternização com a pessoa que fez a palestra, você dá continuidade até no assunto, né? Ficou um papo legal, ficou gostoso. Não tem essa necessidade de você ficar levando a pessoa para comer sei lá o quê. Imagina. Isso é um absurdo. Isso eu sempre concordei, nunca achei que pudesse acontecer. Aí ele vai lá para o Evangelho de Lucas, né, capítulo 17, versículos 28 a 30, que Jesus vai propor uma parábola, né, um machal para a multidão, mas que ele vai falar que ainda serve para nós hoje. Aí ele diz assim, o Evangelho do Lucas, né? Como também aconteceu da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E assim será, quer dizer, é uma previsão, uma coisa profética, né? Assim será no dia. Então, ele vai dizer que esse versículo explica, né, por que os discípulos não precisavam da parábola, né, do machal, e o povo precisava. Porque é justamente, e ele vai explicar o versículo de hoje através disso, né? Quando a gente entende que o impacto desse versículo de Lucas, a gente pode entender porque tem gente que não está preparada para entender ainda. Aí ele vai explicar quem que é Ló, né? Ló era o sobrinho de Abraão, que viveu 2.000 anos. Eu não sei de onde eles tiram essas coisas, mas ele fica cada vez mais surpreendido. Né? Porque você vê, ó, tem Jesus está falando de Ló, que viveu 2.000 anos antes, e ele está falando hoje para nós, que vivemos 2.000 anos depois. 1.000 anos depois. Jesus está equidistante, a palavra de Jesus está equidistante, mas válida ainda, tanto para 2.000 anos antes, como para 2.000 anos depois, como valia depois. Né? Que qual é a história de Ló? Ló resolveu mudar para Sodoma, né? Que era uma cidade riquíssima, que tinha muitas minas, né? De enxofre, de cobre, minério de sal, que eram coisas muito valiosas na época. E que aí um dia choveu, mitologicamente, né? Choveu enxofre e fogo. E ele vai explicar também a questão do lixo, né? Fora dos muros da cidade, né? Tinha um lixão, né? Que era queimado. Era queimado e ficava.
ficava ardendo, né? Pois jogavam enxofre nele, né? Até essa visão de fogo do inferno, né? É esse simbolismo Era também, fogo, né? que era lixo, que era resto, coisas apodrecidas que eles jogavam ali. Aí jogavam enxofre para dar combustível e aquilo acho que ficava queimando direto. Ficava queimando direto, né? Direto. Então, essa é a visão deles, né? Deve ser uma coisa suja, ruim, e aí vai chover fogo. E por que que Ló escapou? Porque 2 anjos vieram falar com ele, e aí falaram para ele: você sai da cidade, mas não olha para trás. Né? E ele foi morar com a esposa e com os filhos, e a mulher, só que a mulher de Ló olha para trás e ela se transforma numa estátua de sal. Essa simbologia. E aí é o que eu vejo, né? Nessa questão do olhar para trás, eu fiquei pensando muito. Porque a gente que às vezes está vivenciando um momento, a gente quer olhar. Imagina uma situação de Ló. A esposa dele olhou para trás, mas ele não olhou. Quer dizer, ele não olhou não só para a cidade, ele também não olhou para ela. Ele teve que deixar ela para trás. E provavelmente, se a gente consegue entender o relacionamento que existe de um homem com uma mulher, ele pode. Eu fiquei pensando, será que ele mudou para Sodoma? Ele não mudou sozinho, ele mudou em acordo com ela. E provavelmente até influenciado por ela. Então, talvez fosse não desejo só, não era um desejo só dele, daquela riqueza, era dela, ou talvez mais dela, se você começar a pensar assim. Né? Que geralmente a mulher induz o homem, ela tem essa capacidade de induzir sentimentalmente o homem. E aí, ele ter que não olhar para trás significou não deixar a estátua dela para trás e seguir em frente. E muitas vezes é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, dentro de uma possibilidade, né? Você às vezes enxerga, o outro não enxerga. Ele quer olhar para trás, ele quer andar para trás, ele quer não seguir em frente, mas você tem que seguir. É aquela mensagem que a gente leu outro dia do Ismael, né? Que ele fala que haverá esse momento de separação do lobo das ovelhas e que quem ficar para trás vai ficar, e às vezes você vai ter que deixar. Né? Você vai tentar levar, mas, né? Então ele fala Mostrando, essa leitura mostra aí, é muito oportuna, né? Mostrando para a gente a necessidade de desapego. Vai chegar o momento, e esse momento deveria ser a nossa preocupação, né? Que você tem que caminhar sozinho, com você mesmo, né? Na questão do desapego. Tirar esse comportamento também, né? Do comer, beber, né? Que aí é a sociedade atual que a gente vive, né? A gente come, bebe, compra, né? Aí depois tem o sistema produtivo que a gente vende, planta, edifica, para quê? Para ganhar mais dinheiro para poder comer, beber e comprar. É muito ele fala, essa é complexo a isso vida tudo. desse homem econômico, que principalmente não é só a questão de ter, é o medo de perder, que é uma aflição constante. Ah, mas e se eu não tiver, né? Mesmo quando ele tem, isso que foi interessante que ele falou, mesmo que você tenha tudo, você vive sob o constante medo de perder aquilo. Ah, mas se me tirarem, e se o governo vier, né? Se fizerem, né? Tem cara que ainda fala que vai fazer igual o Polo, né? Deixou tudo com 50 mil, né? Então, quer dizer, as pessoas ainda têm muito esse medo, né? Como é que vai ser? Né? Então, quando a gente despertar, uma parte vai ser jogada no Gina, né? Que é esse fogo, né? O ruim. O que é essa parte? É o que tem de ruim em nós, vai ficar lá queimando, né? E esse simbolismo do fogo, do enxofre, é o sofrimento consciencial que a gente vai ter. Eu vou ser consumido por dentro, aquilo vai me incomodar de tal maneira, né? Que eu vou querer me desfazer. Eu vou querer me desfazer, vou transformar aquilo em cinza e vou seguir com aquilo que é realmente a essência. É o que Jesus muito está bonito, falando, né? né? Que assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Quer dizer, quando você realmente encontrar o Evangelho redivivo em você, uma parte dessas suas crenças podres, dessas coisas ruins suas, vai ser jogada nesse Gina, né? Nesse lixão, né? É quando você só vai se livrar dessa matéria, né, através desse sofrimento consciencial. É a consciência, né? Sempre a consciência que vai te chamar, né?
Esse sofrimento consciencial é o fogo e o enxofre que vai consumir a gente por dentro, né? E essa consciência vai transformando tudo aquele que aqueles valores que você tinha antes, né, que vai falando, vai transformando em cinza e, e restam só as crenças e valores renovados, né? Agora, para essa dinâmica toda acontecer, né, de renovação, da renovação, é preciso o quê? Da sensibilidade. E você só desperta em si mesmo se tiver vontade. É aquela parte que a gente já estudou, né? Não adianta sentir as coisas só com a razão. É necessário o quê? A gente usar o quê? O coração. Se você não tiver essa sensibilidade, né, a gente não vai avançar. E quando você for chamado, a gente não olha para trás, porque olhar para trás significa ficar paralisado, né? E cria esse apego. O apego vai me paralisar. E aí eu fico pensando assim, todas as obras espíritas que a gente lê no sentido de morte, né? O quanto que a morte surpreende a gente exatamente na situação em que a gente está. Então, se a gente quer realmente seguir adiante, né? Caminhar, a gente tem que criar essa situação desde já, desde já. Não é a questão ali que foi proposta, né, na leitura. Quando que isso vai acontecer? Antes da minha desencarnação? Ou eu vou esperar a desencarnação num processo mais difícil para criar esse desapego? A gente pode, hoje ainda, começar a criar esse desapego em nós. Sempre é tempo, né? Sempre é tempo para isso. Vamos ver se vai dar tempo de chegar no caminho da luz, né? Que é o... Acho que já está no horário. Falta 3 minutinhos. Hoje nós já estamos no horário, já deu 1 hora. Uhum. Mas vamos falar rapidinho só no caminho da luz, né? Vamos ler, pelo menos ver, né? Porque é interessante que ele vai falar, né, que o Apocalipse, né, que a revelação, né, que João já bem mais velho, né, já está em Patmos, né, já está exilado em Patmos, né? Então ele fala assim, ó, Caminho da Luz, capítulo 14, a edificação. O Divino Mestre chama aos espaços o espírito de João, quer dizer, João está encarnado e ele é levado, né? Ele tem uma emancipação da alma ali, né? E aí, vou pegar aqui, senão eu vou ler. O Divino Mestre chama aos espaços o espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra. E o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível, quer dizer, quando ele é chamado, que ele vê tão assim, que o Apocalipse é uma coisa assim muito metafórica, né? Que a gente não consegue, se você for ler mesmo, você não entende. E o próprio João ficou atônito, ele ficou aflito com o que ele viu, e para ele colocar em papel, escrever, era difícil. Então, os Espíritos falam para ele, olha, volta, né? E coloca aquilo que der para você colocar, mas coloca, porque é uma advertência. É para você ler, para as pessoas realmente ficarem também atônitas, aflitas, e é um choque, né? É um choque, o Apocalipse é um choque para quem lê. Então ele fala, quer dizer, uma linguagem simbólica do invisível. Recomenda ao Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações, a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse, né? Então, quer dizer... Muito interessante essa questão da advertência, né? É uma revelação nos advertindo qual que tem que ser a nossa postura e conduta, né? A única coisa que está clara dentro do que ele fala, a única coisa que está clara no Apocalipse é que é uma advertência. Presta atenção, olha o que você está fazendo, né? Então... eu posso buscar em vida ou vai surgir com a morte, né? De um jeito ou de outro não adianta a gente fugir, que o entendimento ele vai ter que surgir, né? Mas não vai ser até através das palestras que ele fala, né? Todos os teólogos tentaram, ao longo do Apocalipse é assim, né? Uma coisa que todo mundo estudou, teórico, para entender o que seria, o que não seria.
E hoje em dia, através da revelação da doutrina, a gente tem algumas revelações, alguns, né? O Haroldo, por exemplo, tenho, até vou assistir de novo, porque eu fiquei curiosa para lembrar o que ele fala do Apocalipse, né? O Haroldo tem entendimento. Mas não vai ser através dessas palestras, desses lives que a gente vai assistir, que isso vai acontecer, né? São revelações vivas, concretas, né? Então ele fala que a pandemia, vai falar que a pandemia é um machado vivo, que é um enigma proposto, né? Uma mensagem clara para a gente, mas não é para todos. Alguns ainda não estão entendendo que tudo isso é um convite a quê? À obediência. Da mesma forma que ele vai comparar, né, o pecado de Adão e Eva. O que foi o pecado de Adão e Eva? Não comer o fruto proibido. E comer o fruto proibido era uma desobediência, né? Então ele fala, né, a gente continua desobediente, porque a ciência fala para você usar máscara, para você usar o álcool gel, para vacinar. Nós estamos com um problema mundial de novo, por quê? Porque 20%, na África, só 20% das pessoas foram vacinadas. Então, isso deu a oportunidade de surgir uma nova variante do vírus, né? E não é falta de vacina. Lá não é por falta de vacina, é um comportamental mesmo. Então, as pessoas... Aí agora fecha, né? Aí fecha, não deixa ninguém chegar, sair ou entrar no país. Mas é uma variante que vai acabar, né? Infelizmente, a gente sabe que tem. E aí, essa questão agora de vai ter carnaval, não vai ter carnaval, porque as pessoas ainda querem, ainda tem essa necessidade de estar numa festa, de estar se reunindo, quando, na realidade, não entender o que é que está acontecendo, né? Então, a gente não consegue, ele fala, a gente não consegue obedecer regras básicas da educação higiênica, da educação básica dessas questões da pandemia e do trânsito, né? Como é que você vai obedecer coisas mais espirituais, né? Então foi preciso sempre preciso esse enigma, né? E a gente está vivendo hoje coletivamente um grande enigma mundial, mas infelizmente não é todo mundo que vai entender. Depois ele passa, Rita, para o livro Seara dos Médiuns, né? Revelações e Preconceitos. A leitura é grande, a gente já está no horário, mas eu acho que vale a pena o finalzinho assim, quando ele fala, olha, estudemos a posição particular dos companheiros da caminhada humana, oferecendo-lhes a verdade, olha que lindo, oferecendo-lhes a verdade dosada em amor. A divina sabedoria não aprova princípios de violência. Então é dar a cada um, né, com amor, aquilo que o tempo é único. Os próprios pais da terra esperam compassivos pelo crescimento dos filhos, a fim de entregá-los as bênçãos da natureza, cada qual a seu tempo. Contudo, porque a vida nos traz a todos o claro dever de tolerância fraterna, esse último parágrafo que é lindo, ensinando-nos a respeitar os preconceitos dos outros, não temos a obrigação de adorar ou louvar, propagar ou seguir preconceito algum. Então, se a vida nos convida, né, a respeitar o outro dentro daquilo do entendimento dele, mas eu respeitar não significa que eu vou seguir aquilo. Né? Eu vou aderir. Não, e é a hora que você tem uma oportunidade de encaixar uma palavrinha, né? De falar uma coisinha assim, sabe? Não, mas de mostrar o seu olhar, eu acho, sabe? Eu tenho feito muito isso, né? Mas você já olhou direito aí? Você acha que é isso mesmo? Pode ser que não seja, né? Vamos pensar assim diferente. Então, para a gente poder ter, pelo menos induzir o outro a refletir. Se ele vai ou não é compromisso seu, né? Já não é por sua alçada. Mas tá bom, vamos terminar que já estamos atrasados. Vamos encerrar. Vou terminar com uma poesia também. É Carmen Siniga, não conhecia, mas eu achei bonita também. É do livro Cartas do Coração. Acorda enquanto é tempo e atende à vida. Levanta-te e prossegue de alma erguida a celeste visão. Foge à escura mentira do repouso. Ninguém nasce na terra para o gozo, nem para a quietação.
Tudo se move pelos céus profundos, observa a dinâmica dos mundos, do terrestre portal. Constelações e sóis no lar suspenso falam de Deus no espaço excelso e imenso sobre a vida imortal. Contempla em torno de teu passo lento, tudo é luta, batalha e movimento. Serve o mar, serve a flor, tudo é supremo canto da beleza, na evolução de toda a natureza inflamada de amor. Acorda e traz o coração robusto para o banquete sublimado e augusto, da bondade e da ação. E desde a carne estranha e transitória, ascenderás feliz de glória em glória ao templo vivo da ressurreição. Uma semana de muita paz para todos nós, que a gente possa acordar, né, para a luta. Muita paz para todos. Vamos dormir, mas ver se alguém chacoalha, pedir para alguém chacoalhar a gente, né? Essa semana, se Deus quiser, em paz.